Boa noite, queridos irmãos. Que bom vê-los todos essa noite aqui. Deixa eu correr os irmãos aqui. É uma bênção a gente ter o privilégio de poder agradecer a Deus, né? No meio da semana, pelo cuidado, pela proteção. E que bom que você está aqui com a gente também. Eu gostaria de fazer uma oração inicial. Acredito que já possa, né, pastor? A hora que você quiser começar, pode começar, viu, Douglas? Tá legal. Então vamos orar. Feche seus olhos. Querido Pai, graças te damos, Senhor, pelo cuidado, por tudo que tem feito sobre a nossa vida e a vida dos nossos familiares. Te agradecemos, Senhor, porque tem cuidado realmente de cada um de nós. De uma forma muito especial, queremos pedir que o Senhor esteja conosco nesse culto, que o Senhor possa, através do teu Santo Espírito, falar ao nosso coração e ao nosso entendimento. E também que, se houver algum visitante que esteja estudando a tua palavra, que o teu Santo Espírito faça companhia nesse momento e que ele possa entender que o Senhor é a única fonte de amor e aquele que podemos crer e confiar. Te agradeço por tudo, conduza o pastor nesse culto, em nome de Jesus. Amém. Bem, agora, para início de culto, nós iremos cantar um hino, Um Dia de Esperança. Só um momentinho, tá bom? Tá legal. Deus nos deu um dia na semana para pensarmos no que Ele fez, separado, abençoado, santificado, dia de louvor, dia lindo, escolhido como verdadeiro memorial para lembrarmos constantemente que o grande Deus é o Criador. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor, livres de cuidados desta vida, nos voltamos para o Salvador, estudamos a palavra, aprendemos mais do seu amor nesse dia tão precioso. Dedicamos tempo pra servir ao
Amém. Eu achei estranho, né, o hino, né? O pastor escolheu o hino do sábado, né? Eu falei, pastor, mas qual o hino? Aí ele falou, não, é esse mesmo que eu vou falar do sábado hoje. Eu falei, ah, tudo bem. É que a gente sempre costuma cantar esse hino aos sábados, né? E vem aquela lembrança de todos reunidos no sábado cantando esse hino, né? Mas logo, logo a gente vai estar novamente juntos lá para cantar. Que Deus Amém. nos abençoe a todos, né? Pastor, os momentos que se seguem são seus. Querido, boa noite. Eu vi que nós temos, assim, vários pedidos aqui, né? Que foram colocados aqui. Vamos combinar assim, ó. Eu vou começar o estudo agora. E vai colocando aí no chat aí o seu pedido, ou talvez seu agradecimento. E aí, ao final, vou pedir um auxílio para minha equipe de apoio aí, a Vanélia ou a Eliane, não sei, quem puder me ajudar. Aí nós vamos ler os pedidos, tá bom? E nós iremos orar por cada um deles nessa noite, tá? Então, faça o seu pedido lá e aí ao longo da pregação, e aí ao final nós vamos fazer menção a cada um deles que foi feito, tá? Ela vai fazer esse favor para mim. Nós vamos fazer o estudo de hoje, é o fechamento do nosso estudo sobre o juízo, sobre leis, sobre selamento. Nós estudamos sobre a marca da besta, estudamos sobre o juízo de Deus. E assim, não tem como eu simplesmente falar da marca da besta e não falar do selo de Deus, né? E hoje nós vamos concluir aquele estudo que nós havíamos começado, falando justamente sobre o selo de Deus, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui, e como sempre, vocês sabem que assim, quando eu compartilho a tela aqui, eu já não consigo ver mais ninguém, né? Então aí, se você tiver alguma observação, alguma coisa, coloca lá no chat, depois com um tempinho a gente lê. Mas aqui, depois que eu colocar aqui, eu não consigo mais enxergar. E se talvez também falhar a internet, alguma coisa, vocês me avisam aí, tá bom? Vamos compartilhar aqui para a gente começar o nosso estudo de hoje. Deixa eu só diminuir aqui o negócio, só um pouquinho, deixa eu só. Bom, o selo de Deus. Nós vimos que a marca da besta é um dia, não é nenhum chip como muitos pregam por aí. O que mais me impressiona é que em pleno século XXI ainda existem pregadores que dizem que a marca da besta é um chip, né? Ou algo do tipo, algo parecido. As escrituras, elas são muito claras em nos revelar que a marca da besta, ela está ligada a um dia de guarda. E a marca da besta é o estabelecimento do domingo como dia de guarda. Nós cremos que, de acordo com Apocalipse 13, como consequência de sermos fiéis a Deus e ao seu selo e de não querer receber a marca da besta, nós sofreremos uma perseguição em relação a isso. Apocalipse 13 é muito claro. E por isso que hoje, mais do que nunca, nós temos que firmar a nossa fé em Deus, porque são momentos como esse que irão nos preparar para os momentos futuros que virão. Então fica muito claro que o selo de Deus é o sábado, né? E a marca da besta é o domingo. Algumas às vezes me perguntam assim, pastor, por que 666? Aqui tem algumas explicações o porquê do 666. Uma delas é que essa dízima periódica de 666 é a soma. Existia no antigo Israel um conjunto de deuses pagãos que era o chamado o panteão de deuses pagãos da Babilônia, e quando você somava todos esses deuses, a soma total deles era 666. Eu vou dar um exemplo para você. Você se lembra que Nabucodonosor erigiu uma estátua no monte, no deserto, para que as pessoas viessem, né, no campo de Dura, para que as pessoas viessem adorar aquela estátua? Eu não sei se vocês se lembram, mas aquela estátua, ela tinha 60 metros, 60 côvados de altura. Todos os números dos deuses pagãos estavam relacionados ao número 6. E não é por menos que é algo guiado por Satanás. O 666 é uma busca de Satanás em estabelecer o seu dia, né, o seu número. Assim como Deus estabeleceu o 7 como o dia dele, o número da perfeição,
Satanás também fez isso, estabelecendo o 666. Eu queria só... ficou um detalhezinho que quando eu falei sobre a marca da besta, ficou uma coisa que eu acabei esquecendo de falar e eu precisaria falar agora com vocês. Eu queria que você fosse lá comigo, e aí nós vamos entrar especificamente no estudo de hoje. Eu gostaria que você fosse em Apocalipse 13, por favor. Ficou algo assim que eu precisava estudar com vocês, eu acabei esquecendo. Apocalipse capítulo 13, a partir do verso 16. Mais especificamente o verso 16. Eu quero ler do 16 ao 18, mas o meu foco aqui é o 16. Apocalipse 13, 16 diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, este número é 666. O verso 16 diz aqui que a marca da besta, ela tem a possibilidade de ser colocada em 2 lugares. Ou a pessoa vai receber na mão direita ou sobre a fronte. Perceba que o texto não fala que ela vai receber nos 2 lugares. Isso aqui é proposital. Ela não vai receber nos 2 lugares ao mesmo tempo. Por quê? Eu quero só, antes de ler o porquê, quando você vai aqui no capítulo 7 de Apocalipse, quando fala do selo de Deus, vai lá no capítulo 7. No verso 3, quando fala do selo de Deus, diz assim, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Olha que coisa interessante. Quando nós falamos a respeito da marca da besta, existem 2 possibilidades. A mão direita ou a testa. Agora, quando nós falamos do selo de Deus, não existe essa possibilidade. Só pode ser recebida em um lugar, e é na fronte. Por que essa diferença? Por uma razão muito simples. Existem 2 grupos de pessoas que receberão a marca da besta. Aqueles que receberão a marca sabendo, conhecendo, e mesmo assim irão receber a marca. E haverá um grupo que irá receber a marca de uma maneira por ignorância. Aí você pode me perguntar assim, mas pastor, por que a mão? E por que a testa? Mão é símbolo de força, de trabalho. A fronte, símbolo de conhecimento, de sabedoria. Então, ou seja, aqueles que recebem a marca na mão direita, vejam, isso aqui é um símbolo. Não quer dizer que alguém será carimbado na mão direita, não quer dizer que alguém será carimbado na fronte. São símbolos. Haverá um grupo de pessoas que receberá a marca da besta por ignorância. E haverá um grupo que receberá a marca da besta sabendo que estão recebendo a marca e mesmo assim vão receber. Eu vou dar um exemplo desse grupo que vai receber a marca na fronte. Todos nós aqui hoje, que já estudamos isso, que temos conhecimento desse assunto, se nós conscientemente, quando sair o decreto dominical, mesmo assim, nós abandonarmos o sábado bíblico e aceitarmos o domingo como dia de guarda, nós estaremos recebendo na fronte. E aí, aqueles que não tiveram o pleno conhecimento do sábado, mas, quando esse decreto sair, aceitarem ele e não buscarem conhecer, tendo oportunidade, esses receberão na testa. Na mão. Aí você pode me dizer assim, mas pastor, Deus não estaria sendo injusto com os ignorantes? Queridos, eu vou ler um texto para você. Quando nós falamos sobre conhecimento e ignorância, uma coisa fica muito clara. Mesmo os ignorantes, nós podemos também classificar pelo menos de 2 maneiras. Existe a ignorância imposta e a ignorância adquirida. A ignorância imposta é quando você não dá direitos de alguém conhecer. Agora, existe a ignorância adquirida, ou seja, a pessoa ela teve oportunidade e ela não quis saber.
E eu quero ler um texto para vocês, aí eu quero dar um testemunho triste. Inclusive, tem uma pessoa que hoje está aqui nos assistindo, que ela me mandou essa mensagem. Eu queria que você abrisse lá em Lucas, capítulo 12. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 12. Esse texto aqui que eu vou ler com você é para provar para você que existem realmente dois tipos de ignorância. Lucas, capítulo 12. Olha o que diz aqui, Lucas, capítulo 12. Acharam? Deixa eu só ver aqui. Lucas, deixa eu ver aqui. Esse aqui mesmo. Lucas 12. Queridos, eu achei que era o verso 54 em diante. Deixa eu ver aqui. Aqui, desculpe. Verso 46. Lucas 12, 46 em diante. Diz assim, ó. Virá o senhor daquele servo em dia em que ele não o espera, em hora em que ele não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou e nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais se lhe pedirão. Vocês percebem aqui que, falando a respeito do juízo final, Cristo diz aqui que quando ele vier, haverá dois grupos que receberão o castigo. O texto fala aqui que um grupo receberá o castigo por bastante açoite, porque soube a vontade do Senhor. E o texto fala que tem um grupo que receberá pouco açoite. Por quê? Porque ele não soube a vontade do seu Senhor, mas será digno de açoites. Jesus aqui ele faz uma associação da ignorância com dois tipos de pessoas. Porque tem pessoas que são ignorantes, queridos, mas porque foram impostos sobre ele essa ignorância. Agora tem alguns que são ignorantes porque querem. E alguns que não tiveram oportunidade, porque não realmente, a verdade não chegou até eles, fiquem tranquilos, porque Deus salvará cada um dentro da sua possibilidade. Deus salvará cada um dentro da sua história, da sua experiência de vida. Deus sabe, Deus nos conhece, né? Mas, então, quando nós falamos da marca da besta, e ali fala que uns receberão na testa e outros na fronte, é porque alguns não conheceram e quiseram continuar na ignorância. Enquanto que uns receberam na fronte porque sabiam, e aí eu posso dizer muito claramente que os adventistas que abandonarem essa fé para seguirem a marca da besta, esses receberão na fronte. Não tem outro jeito. Agora, o selo do sábado, por que é só feito isso? Por que o sábado, por que o selo de Deus é apenas na fronte? Porque tem que ter conhecimento. Como é que você vai receber o selo de Deus, que é o sábado, se você não buscar conhecer? Eu não sei você, mas eu, por exemplo, não sou adventista de berço. Um dia essa mensagem chegou até mim. Eu estudei, conheci ela e ela me impactou. Então foi através do conhecimento que eu recebi o selo de Deus. E não tem outro caminho. Então isso aqui eu queria só para ficar bem esclarecido, porque ficou faltando no último estudo. Agora vamos entrar em relação ao selo de Deus, tá? Como guardar o sábado no século 21? Eu vejo muitas pessoas dizendo assim, mas é impossível guardar o sábado não se pode fazer nada, nós ficamos presos no sábado. Mas o que a Bíblia nos diz sobre o sábado? Hoje é possível guardar o sábado? É sim, queridos, e você vai ver que tem muitas pessoas que falam coisas que não tem nada a ver com o sábado. Vamos começar em relação ao período. Quando começa o dia de sábado? Eu queria que vocês abrissem comigo em Marcos, capítulo 15. Marcos, capítulo 15. Olha o que diz o verso 42. Marcos 15, 42. E o texto diz assim: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é,
véspera do sábado. Vejam, o texto aqui diz que o sábado começava no período da tarde. Diz aqui que era o dia da preparação, véspera do sábado. Ora, todos nós sabemos que a véspera do sábado é sexta-feira. E aí eu quero falar com você uma coisa muito, muito interessante. Biblicamente falando, olha que coisa interessante, parece maluquice isso, né? Mas biblicamente falando, Deus estabeleceu que o dia começa não na parte clara, mas na parte escura. Eu vou dar um exemplo. Hoje, por exemplo, no nosso calendário, hoje, da semana, ainda para nós contamos como sendo quarta-feira. Mas para Deus, hoje já é quinta-feira. Percebam, as pessoas elas acham que o dia, na verdade, ele começa a partir da meia-noite, né? E não é. O dia, ele começa no início das horas escuras. E aí, olha que coisa interessante. A forma de Deus nos ensinar sobre o sábado, ela foi paganizada. Para as pessoas no mundo pagão, o dia começa na parte clara e não na parte escura. Mas, biblicamente falando, a formação bíblica, ela sempre começava na parte escura e não na parte clara. E aí eu quero ler alguns textos para vocês. Levíticos capítulo 23, eu quero ler para você. Levíticos capítulo 23, está aí na tela, mas eu vou ler aqui na minha Bíblia. Levítico capítulo 23, verso 32. Eu sou igual aquele povo lá de Atos, lá, os bereanos, gosto de ir na Bíblia. Levítico capítulo 23, verso 32, diz assim, 23, 32. Sábado, descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Veja, é o que nós fazemos. Você está aí na sua tela aí, assim, de maneira didática, nós começamos o sábado na parte escura e encerramos ele na outra parte escura. Então, para nós, na sexta-feira, começa o sábado. Por quê? Porque o dia começa na parte escura. Então, na sexta-feira, ao pôr do sol, nós começamos o sábado e ele vai até a parte escura do sábado, iniciando assim o primeiro dia da semana. Olha que interessante. 2 textos. Mateus 28, 1 diz assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, veja, primeiro dia de semana começa depois do sábado, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. João 20, 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, ao cair da tarde, no final daquela tarde, primeiro dia da semana, os discípulos reunidos às portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio dele e diz: paz seja convosco. A Bíblia tem vários textos que nos mostram que o dia começa sempre na parte da tarde. Agora vamos falar um pouco sobre a questão de como Deus estabeleceu isso. Se você for em Gênesis, no capítulo 1, no verso 5, Gênesis, capítulo 1, verso 5, o texto diz assim: chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Percebam, o texto diz que houve tarde e manhã. Não foi manhã e tarde. Para Deus, o dia sempre começa nas horas escuras. Houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, e assim sucessivamente até o último dia da semana da criação. Deus estabeleceu assim. O ser humano que mudou. Quando foi mudado isso? E aí eu fui pesquisar um pouquinho. Quando o novo dia é contado a partir da meia-noite? Foram os astrônomos que, contando 24 horas seguidas, adotaram o princípio ao meio-dia. Ptolomeu, por exemplo, aí, fixou o início ao meio-dia, e Parco à meia-noite, e Copérnico novamente ao meio-dia. Tal costume se perpetuou até o início do século XX, quando os astrônomos decidiram iniciar à meia-noite. De fato, antes de 1925, o dia astronômico começava ao meio-dia, 12 horas mais tarde que o início do dia civil na mesma data. Desde 1925, o dia astronômico passou a concordar com o dia civil, dia solar, que começa à meia-noite. Não se conta o dia a partir das 6 horas, porque o nascer do sol varia ao longo do ano. Eles marcavam
a partir do meio-dia. Depois entenderam que não, tinha que ser à meia-noite. Mas isso só foi estabelecido no século XX. Ou seja, eles mudaram esse princípio de marcação de horas ou de dias. Deus havia estabelecido que o dia começa no início da parte escura, independente de que lugar você esteja. Porque nós sabemos que de uma região para outra varia. E o estabelecimento aqui por Deus é a parte escura. Correto? Agora, como é que Deus, entendendo agora que o sábado ele começa na parte escura, Deus ele estabeleceu algumas coisas para nós nos prepararmos para esse dia. E aí eu queria que você abrisse agora em Êxodo, capítulo 16. Êxodo, capítulo 16. Eu queria ler a partir do verso 21. Êxodo 16, a partir do verso 21. O texto diz assim: colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Bom, o texto que está falando do maná, vocês sabem, né? A partir do verso 22, assim: ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhe ele: isso é o que disse o Senhor: amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozeio. E o que quiserdes cozer em água, cozeio em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal e nem deu bichos. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas ao 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para colher, porém não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Queridos, aqui Deus ele deu algumas orientações em relação à preparação do sábado. Naqueles dias eles eram alimentados por Deus. Vocês conhecem o texto. Eles então pegavam esse maná, esse pão que Deus dava do céu para eles, e eles então preparavam. Na verdade era como se fosse uma farinha esse maná. E eles poderiam preparar pães, bolos, vários tipos de refeições. E Deus orientava para eles: olha, peguem em dobro e preparem. Ele diz assim: olha, o que você tiver que cozer em água, cozeio. O que tiver que cozer em fogo, cozeio. Façam isso na sexta-feira, que é o dia de preparação. E aí ele fala assim, diz: olha, mas não faça isso no sábado, porque se vocês forem ao sábado buscar isso, vocês não vão ter. Veja, o próprio Deus estava dizendo que ele não mandaria o maná no sábado, porque ele havia estabelecido como dia de guarda. Então, eu coloquei 3 coisas aqui que Deus estabeleceu nesses versos aqui. Primeiro, todos os nossos afazeres têm que ser feitos na sexta-feira. Preparação da refeição antecipada. Poderia colocar aqui limpeza da casa, roupa, tudo mais, porque é o dia de preparação. Ah, pastor, mas é muito corrido para mim na sexta. Por isso que você tem 6 dias. Faça um pouco de cada coisa ao longo da semana, para que não te atarefe na sexta-feira. O texto deixa muito claro que era 6 dias para eles fazerem todo o trabalho deles. E interessante que nesse texto aqui, Deus se desagradou com a desobediência, porque ele falou que, olha, verso 28, então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Até quando? Vocês vão continuar sendo desobedientes? Então Deus estabeleceu isso. Bom, mas alguns podem dizer assim: ah, mas isso aqui é para o Antigo de Israel. E no Novo Testamento? E Jesus? O que ele nos ensina a respeito do sábado? Até dizem que Jesus ele veio estabelecer uma nova aliança. E nessa aliança nós não precisamos mais guardar o sábado. Será? Os críticos dizem que nós não precisamos guardar o sábado porque Jesus trabalhou aos sábados. Agora, realmente, a Bíblia confirma que Jesus ele trabalhou aos sábados, mas nós precisamos saber qual era o seu trabalho. E aí eu quero ler alguns textos com vocês. Qual era o que Jesus fazia aos sábados? Lucas capítulo 13,
Lucas, capítulo 13, verso 10, é o primeiro texto que eu quero ler. Lucas, capítulo 13. Olha o que diz o verso 10. O texto diz assim, ó. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. Uma das coisas que Jesus mais fazia aos sábados era ensinar. Olha o que diz aí, ó, no capítulo 4 de Lucas. Vai lá no capítulo 4. Confirma isso que eu estou dizendo para você. Lucas, capítulo 4, verso 16. E o texto diz assim, Lucas 4, 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Era costume de Cristo, aos sábados, ensinar. Ele buscava ensinar as pessoas a respeito da salvação, a respeito do céu. Bom, mas Jesus também, ele fazia outras coisas no dia de sábado. Eu queria que você abrisse agora comigo aí no capítulo 14 de Lucas. Então a primeira coisa que nós vimos ali que ele fazia, ele ensinava. Mais uma coisa que Jesus fazia no dia de sábado. Lucas 14, verso 1. O texto diz assim: aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Jesus, ele tinha costume também de sábado ir à casa das pessoas. O texto diz aqui que ele foi à casa de um fariseu. Ou seja, ele também visitava as pessoas. Ele gostava de estar entre as pessoas. O que mais Jesus fazia aos sábados? Vamos ver lá Mateus capítulo 12. E esse texto aqui é um texto que traz muita discussão. Foi o texto em que Jesus colhe espigas no dia de sábado. Mateus capítulo 12, verso 1. Olha o que o texto diz. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Bom, eu já vi alguns dizendo assim, tá vendo? Jesus aqui estava trabalhando no dia de sábado. Ele passou por uma seara e ele estava trabalhando. Queridos, será que realmente Jesus estava trabalhando aqui? Porque se você me disser que Jesus estava trabalhando, o texto bíblico vai gerar um problema para nós. Primeiro, o texto não diz que ele foi contratado para um trabalho. O texto diz simplesmente que ele estava passando pelas searas. Passando pelas searas. Estava com fome, pegou algumas espigas para comer. E esse texto aqui, essa imagem, é a imagem mais fidedigna em relação ao que aconteceu nesse dia. Porque, se você observar aqui, ele estava pegando, isso aqui é um campo de trigo. Eles passaram, colocaram na sua mão um pouco e comeram. Queridos, primeiro que o texto aqui não fala que era espigas de milho, né? Alguns acham que ele estava comendo milho, não é. Outra coisa, se ele realmente estivesse trabalhando, ele tinha que ter sido contratado. Agora, me chama a atenção que Jesus ele entra numa seara que não era dele. E ele comeu. E o texto também não diz que ele pediu para o dono da seara. Ora, então quer dizer que Jesus ele estava aqui roubando? Será que ele estava pegando algo que ele não podia pegar? Havia uma lei no antigo Israel chamada Lei do Respigar. Essa lei era uma lei em que o próprio Deus estabeleceu que todas as pessoas que tinham uma plantação deveriam deixar uma parte desta plantação para as viúvas, para os pobres, para os estrangeiros, para que quando eles estivessem com fome, eles pudessem comer disso que ficou. Então Jesus, seguindo uma lei que ele mesmo havia estabelecido, ele passa por essa seara e ele comeu. Se você disser que Jesus estava trabalhando aqui remuneradamente, eu vou ter um problema, porque o texto não diz que ele foi contratado para isso. O texto diz que simplesmente ele estava passando por aí. Na verdade, esse texto nos ensina mais uma coisa a respeito do sábado, do que Jesus fazia no sábado. Jesus gostava de caminhar em meio à natureza aos sábados. Não é pecado, querido, nós estarmos em meio à natureza. Quantas vezes eu já vi irmãos pegarem, às vezes, a família num dia de sábado e ir para um parque em meio à natureza
fazer um piquenique, estudar a palavra de Deus ali com os seus filhos, isso faz bem em algum momento na nossa vida. Jesus fazia isso. Então esse texto aqui está falando sobre uma prática que ele tinha e que era saudável. Mas Jesus também fazia outras coisas no dia de sábado. Eu queria que você fosse comigo aí em Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. O verso 21 primeiro. Marcos, capítulo 1, verso 21, o texto diz assim, ó. E eu, de propósito, coloquei o verso 21 primeiro. E o texto diz assim, ó. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Aí no verso 29 diz assim, ó. E saindo eles da sinagoga, ou seja, do mesmo dia, né, do sábado, foram com Tiago e João diretamente à casa de Simão e André. E a sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Uma das coisas que Jesus também fazia no dia de sábado era o quê? Curar. Jesus curava no dia de sábado. Agora, por que Jesus criou o sábado? Nesse mesmo livro, no capítulo 2, no verso 27, o texto diz assim: acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Verso 28, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Queridos, Deus estabeleceu o sábado por nossa causa, para nós. Deus deu sábado para você. Você já imaginou se nós não tivéssemos um dia separado para nós nos desconectarmos das coisas deste mundo? O que seria de nós? Deus, pensando na nossa estrutura, nos deu o sábado para descanso, para deleite, mas também o sábado ele serve para servir. Jesus, ele servia. Eu quero ler um texto aqui. Esse texto é muito interessante. João capítulo 5, eu não coloquei aqui no estudo, mas me veio à mente aqui. João capítulo 5 é aquele texto onde Jesus ele cura um paralítico. E ele aqui no verso 8, vamos ler o verso 6. 5 em diante. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhes disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado e tomando o leito, pôs a andar. E aquele dia era o quê? Sábado. Aí olha que interessante o verso seguinte. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma teu leito e anda. E perguntou-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Queridos, eu fico impressionado com esse texto aqui. Sabe por quê? Aqueles fariseus eram pessoas tão legalistas, que eles estavam mais preocupados com a cama que aquele homem estava carregando do que com a alegria de ver aquele homem curado. Me parece que alguns, e aqui agora vai uma observação em relação aos adventistas, nós sim temos que guardar o sábado. Mas às vezes eu fico pensando que nós estamos mais preocupados com algumas pequenas nuances da guarda do sábado do que com o próprio sábado. Aqueles homens estavam mais preocupados com a cama que aquele homem estava carregando do que com a cura dele. Agora, não é intrigante que Jesus ele separou um tempo para falar para aquele homem pegar o seu leito e andar? O que Jesus tinha que pedir para ele pegar esse leito e andar? Ele simplesmente poderia ter dito assim para ele: olha,
Você está curado? Não, mas ele faz questão de dizer para ele, olha, pega o teu leito e anda. Queridos, existem alguns livros de lei, e eu talvez já mencionei isso em algum momento na igreja, existem pelo menos 2 livros de lei judaicas, um deles é a Mishnah e o outro é o Talmud, dos quais existem mais de 600 leis que os judeus criaram em torno do sábado. E uma das leis, por exemplo, dizia que você não poderia, no dia de sábado, carregar um pano, um lenço. Só que esse mesmo Talmud dizia que se você pegar um lenço ou um pedaço de pano e costurar, fizer uma pequena costura na sua roupa, não tem problema, é como se ele fizesse parte da sua roupa. Agora, olha o que Jesus fez. Sabendo dessa lei judaica, porque o Talmud e a Mishnah já existiam nos tempos de Cristo. Sabendo dessa lei, de não poder carregar nenhum pedacinho de pano no dia de sábado, o que ele faz? Manda que aquele homem carregasse a sua cama. Vocês já perceberam que isso foi de maneira proposital para derrubar essa ideia legalista do sábado? Queridos, o sábado ele foi feito para servir ao homem. Nós temos o sábado como algo de deleite. Agora, olha que interessante. Quem na Bíblia guardou o sábado? Você tem aí de Gênesis até no final da Bíblia. Adão guardou o sábado, Adão e Eva. Deus, o povo de Deus, tem vários textos. Os estrangeiros que conheceram o sábado também, profetas. Os profetas, o próprio Jesus guardava o sábado. A mãe de Jesus, a Virgem Maria, também guardava o sábado. Os apóstolos. E a Bíblia fala que no céu nós também iremos guardar o sábado. Agora, olha que interessante. Alguns podem pensar assim, mas pastor, como que nós podemos guardar o sábado de hoje? O que nós podemos fazer? Bom, eu dei vários exemplos na Bíblia daquilo que Jesus fazia aos sábados. Eu posso visitar as pessoas aos sábados. Eu posso ajudar as pessoas que estão passando por dificuldade nos sábados. Eu posso atender ao necessitado no sábado. E os trabalhos? Quais são os trabalhos que podem ser feitos? Agora eu quero colocar para você aqui, eu estou chegando quase ao final, uma posição da igreja em relação ao que eu posso e não posso no dia de sábado, tá? Como é que a igreja entende a observância do sábado dentro desses textos que eu li para você? Casamentos e festas. Eu posso fazer um casamento, o meu casamento eu posso fazer no dia de sábado? Convite para deixar de lado os nossos próprios interesses. Isaías 58:13. Indica que casamentos e festas, incluindo seus devidos preparativos, devem ser realizados fora deste período sagrado. Casamentos e algumas festas mais suntuosas não devem ser planejadas para sábados à noite, pois seus preparativos envolvem expectativas e atividades que não condizentes com o espírito de comunhão com Deus. Posso fazer um casamento de sábado? No sábado? Não, queridos. Não condiz com esse dia. Isso aqui é algo que eu posso fazer em qualquer outro dia da semana, inclusive no domingo. Mídia secular. A mídia secular, isso aqui eu estou falando uma posição da igreja, tá? A mídia secular, em todas as suas formas, deve ser deixada de lado durante as horas do sábado, para que este, rompendo com a rotina da vida, possa ser um dia deleitoso e santo. É um dia que nós devemos deixar as mídias sociais de lado. Um outro, esportes. Eu posso fazer esporte de lazer no dia de sábado? Também não. E sempre pautado em Isaías, percebam. Muitas atividades esportivas de lazer aceitáveis durante a semana não são condizentes com a observância do sábado, pois desviam a mente de questões espirituais. Viagens. E aí eu quero pegar um texto do Espírito de Profecia que diz assim: a realização de viagens por questões de trabalho ou interesses particulares é impróprio para o sábado. Existem, porém, ocasiões excepcionais em que se torna necessário viajar ao sábado para atender a algum compromisso religioso ou situações emergenciais. Sempre que possível, os devidos preparativos, incluindo a compra de passagem, o abastecimento de combustível, devem ser feitos com a devida antecedência. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 359 360. Também não se deve viajar no dia de sábado. Planeje para outros dias. Medicamentos. Posso comprar medicamento no dia de sábado? A compra de medicamento durante o sábado é aceitável em situações de emergência e imprópria quando a pessoa já os necessitava e acabou postergando sua compra para esse dia.
Veja, queridos, você tem lá a sua receita, já tinha ciência de comprar e deixou para esse dia. Está errado. Mas, no caso de emergência, você pode? Não, você deve. E aí, em relação aos nossos queridos da área da saúde, olha o que diz aqui, para enfermeiros, médicos e afins. A natureza do trabalho dos profissionais de saúde pode requerer a realização de deveres no sábado. Isso porque existem situações emergenciais nas quais eles devem se empenhar no esforço de preservar vidas, como na atual pandemia pela qual o mundo passa, com base no princípio de que é lícito curar no sábado, de Lucas 6, 9, 14 e 3, o que significa que as necessidades vitais, urgentes da humanidade sofredora não devem ser negligenciadas. Um médico pode trabalhar no sábado? Lógico que pode. Está preservando a vida. Um enfermeiro também. Todo profissional que trabalha na área da saúde, desde a zeladora, desde a mulher que limpa o chão, até a pessoa que fica na recepção, no hospital, eles estão fazendo o quê? Ajudando a cuidar e a preservar vidas. Eu não coloquei aqui, senão vai ficar muito extenso, mas tem outros trabalhos essenciais, por exemplo, bombeiro, policiais, são serviços essenciais. Inclusive, existem textos bíblicos que apoiam essa ideia. Aqui não deu tempo, porque é muita coisa. Mas são coisas que nós podemos fazer, porque estamos cuidando da vida. Todos aqueles serviços que preservam e cuidam da vida têm a aprovação de Deus. E não só tem a aprovação de Deus, mas tem o pedido de Deus para que nós façamos isso. Queridos, sabe, infelizmente tem muitas pessoas que olham o sábado de uma maneira muito negativa. Acham que não podem fazer nada, ou dizem que Deus não vai levar em consideração se nós quebrarmos esse dia. Vai sim, queridos. E Deus ele vai cobrar de todos nós essa fidelidade. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Eu quero ler o último texto, não está aqui, o último texto da Bíblia, e aí eu quero finalizar com um pensamento nessa noite. Eu queria que você fosse comigo em Isaías, capítulo 24. O porquê que é tão importante sermos fiéis a Deus. Isaías, capítulo 24. Eu quero ler a partir do verso 5. Olha o que diz o texto aqui, ó. Isso aqui é uma profecia do tempo do fim. É um juízo que Deus está dando aqui sobre a terra. Isaías 24, a partir do verso 5, diz assim: na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Deus está dizendo aqui que no juízo final, que será dado sobre a terra, é consequência da desobediência às leis dele. Quebram as leis e os estatutos eternos. E ele fala aqui que poucos restarão. E por que poucos restarão? Porque poucos têm interesse em ser fiéis a Deus. Isso aqui não é ordem de igreja adventista. Isso aqui é estabelecido por Deus. Nós simplesmente somos os guardiões daquilo que Deus estabeleceu. Nós ensinamos aquilo que Deus pede que nós ensinemos. E Deus vai cobrar de você, querido. E por fim, eu quero deixar só esse texto aqui. Testemunhos, volume 6, na página 349, ele vai dizer assim: para nós, como para Israel, o sábado é dado como um concerto perpétuo. Para aqueles que reverenciam o seu santo dia, o sábado é um sinal de que Deus os reconhece como seu povo escolhido. É penhor de que ele cumprirá para com ele o seu concerto. Toda alma que aceita o sinal do governo de Deus coloca-se sob o divino e perpétuo concerto. Ele se liga à áurea corrente da obediência, da qual cada elo é uma promessa. Deus cumprirá as bênçãos dele na vida daqueles que são fiéis. Ele cumprirá a promessa do concerto que ele fez conosco, que somos fiéis a ele. E eu queria fazer um apelo para você nessa noite. Busque ser fiel a Deus.
Haverá dois grupos só, queridos, quando Cristo vier a essa terra. Aqueles que buscaram ser fiéis a Deus e aqueles que buscaram seu próprio caminho. Não existe três caminhos. Só existe apenas dois. Na Bíblia, Deus diz que existe o caminho estreito, o caminho largo. Salvos e perdidos. Bodes e ovelhas. Céu e inferno. Não tem três opções. Ou nós somos fiéis a Deus ou não somos. Ou somos obedientes a Deus ou não somos. E aí nós vemos pessoas que começam a criar questionamentos em relação à fidelidade a Deus. Você pode até questionar. É seu direito questionar. Agora, ser fiel a Deus ou não é um princípio de fé. E o meu desejo, minha oração, é que você tenha fé suficiente para ser fiel a esse Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a ser fiel a Ele, para que quando Cristo vier, Ele possa te encontrar firme na promessa que Ele fez a cada um de nós. Antes de nós... vamos cantar e aí no final eu vou fazer a leitura dos pedidos, tá bom? Para que a gente possa fazer a oração pelos pedidos que foram feitos aqui. Vou pedir para o pessoal da equipe aí soltar o hino. Jesus pode dar. De hoje em diante
que a Vanelli separou os pedidos que foram feitos hoje. Na verdade, a Eliane separou aqui pra gente as do chat, e depois eu vou falar aqui as do Facebook também, tá bom? Ah, tá. Obrigado. Boa noite, estão me ouvindo? Estamos. Vamos lá. A Diana pede oração pela amiga dela, Tereza, que fará uma cirurgia amanhã. A Cibele pede oração em favor da mãe da professora Eliane Cunha, que está internada com Covid, e agradece também porque a tia dela, que sofreu um infarto, já está em casa se recuperando. Amém. O William pede oração pelo seu amigo Alex, que está com Covid, e também pelos nossos amados irmãos que estão desempregados. A Eleni agradece a Deus pela saúde de todos nós e pela presença da Aldete e da Thaís aqui conosco hoje, e também pede pelos doentes em geral. A Jeane agradece a Deus por tudo que Deus tem feito na vida dela e pede que a cada dia mais venha buscar a palavra de Deus. O Ederson agradece a Deus por mais um ano de vida que irá completar amanhã. Vanelli? Um novo pedido aqui no chat, acho que é um agradecimento. Não sei quem é exatamente, mas está RPGRA, oração pela minha família. E aqui na nossa audiência no Facebook, a Deusira Miguel, ela pede oração pela família. A Maria Silene também pede oração pela família e para as pessoas que se encontram doentes. E a Juliana Collen também pede oração pela família. Amém. Querido, nós estaremos orando agora por esses pedidos. Nós temos pedidos aí, então, por pessoas enfermas. Nós temos pedidos por pessoas que estão desempregadas. Temos agradecimentos por pessoas que já estavam enfermas e que Deus as curou, né? Eu sei que cada um de vocês talvez tenha um pedido aí no coração e eu vou orar por eles também. Ainda que nós não conheçamos cada um deles, né? Nós iremos orar por eles também, tá bom? Eu queria convidar você a fechar os olhos e nós falarmos com o nosso Deus nesse momento. Querido Deus, soberano Pai, o Senhor que conhece cada um de nós, o Senhor que sabe o que vai no íntimo do nosso coração, o Senhor sabe das mazelas que cada filho teu tem passado aqui nessa terra, dos problemas que têm sido enfrentados por eles. O Senhor que conhece cada um de nós, até o fio que estão na nossa cabeça, os fios de cabelos que estão na nossa cabeça. Pai, eu quero colocar diante do teu altar cada nome aqui citado, pessoas que estão internadas, pessoas que estão extremamente doentes, algumas estão até em estado crítico, entubadas. Algumas, Pai, que perderam os entes queridos nesse momento difícil de pandemia. Hoje, por exemplo, o pastor Cimei, lá do Vale do Ribeira, perdeu seu pai. E tantos outros, ao longo dessa semana, perderam a vida. Eu quero pedir, Pai, que o Senhor conforte o coração de cada uma dessas famílias, que eles possam continuar firmes na esperança de que muito em breve irão rever os seus entes queridos. Ó Deus querido, que cada pedido feito aqui para essas pessoas possam ser atendidos pelo Senhor. Que cada oração, Pai, possa chegar até o teu santo trono de graça. Que nenhuma possa vir a ser deixada de lado, mas que o Senhor possa atender a todas elas, entendendo que devemos respeitar a sua vontade e o seu querer diante de cada pedido, Pai querido. Eu oro pedindo suas bênçãos sobre nós, sobre o conhecimento da tua palavra, que esse conhecimento possa transformar a nossa vida a cada dia. Eu oro a ti, agradecido a ti por tudo, em nome do nosso Salvador Jesus. Amém. E antes de encerrar, eu queria agradecer aqui por várias pessoas que cada quarta-feira têm estado conosco, né? Quero agradecer mais uma vez ao Humberto. Humberto, que Deus te abençoe, viu? Obrigado mesmo por estar conosco aqui. A Jeane, a Aldete já foi citada aí, a Thaís, a Mara. Quero agradecer também a minha irmã que está lá de Rondônia assistindo às nossas classes também aqui. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Eu não sei se talvez tem mais alguém aí que está nos prestigiando com a sua presença hoje, dos nossos amigos, mas que Deus possa abençoar todos vocês. Lembrando que nós agora iremos, quarta-feira que vem, entrar num outro estudo, vamos ter uma sequência, 7 trombetas, 7 igrejas, 7 trombetas, 7 selos e as 7 pragas. Não sei se nós, mesmo que a nossa
programação ela venha se encerrar aqui na nossa forma que nós temos aqui, ela vai continuar, tá? A ideia é que quando a igreja voltar à atividade, nós vamos continuar transmitindo os nossos cultos pelo Zoom também, tá bom? Então nós vamos continuar com a nossa série aí para que aqueles que estão nos acompanhando não percam nenhum estudo, né? Então que Deus os abençoe, que Deus abençoe cada um de vocês nessa noite também.